Esse culto de missões existe porque está na palavra de Deus e o Senhor espera de nós disposição para ir ao mundo e pregar sua palavra. Ainda hoje, o Senhor está chamando homens, mulheres, jovens, para que possa ajudar essas pessoas, para que possam ajudar essas pessoas. Existem multidões ainda que precisam ouvir falar de Jesus e que estão pelo mundo sem Cristo e sem salvação. Nós, como igreja, podemos dormir dentro das nossas liturgias, dentro do nosso dia a dia e dos nossos afazeres, ou então podemos fazer alguma coisa. Precisamos orar, contribuir e ir. O Senhor Jesus está procurando pessoas que queiram ocupar-se de sua obra. Não apenas que queiram buscar bênçãos, melhorar sua qualidade de vida, o seu padrão de vida, encontrar sua cara metade, ajudar na educação dos filhos, mas o Senhor está procurando pessoas que queiram ocupar-se da sua obra. Será que nós estamos pensando somente em nós mesmos, procurando status na sociedade, ganhar dinheiro, procurando a nossa sobrevivência? Deus está nos convocando a ajudar aqueles que largaram suas próprias vidas, seus próprios interesses, para pregar o Evangelho de Cristo. Eu gostaria de falar com você hoje que está chateado com Deus e com a sua vida. Porque algo que parece tão da vontade do Senhor, por que dá sempre errado? Por que a sua vida não deslancha? Para você que diz que tem procurado andar nos caminhos de Deus e de sua palavra, por que os caminhos estão sendo bloqueados? Porque a impressão que você tem é que a sua vida não deslancha. Você parou para pensar que Deus pode estar bloqueando áreas da sua vida ou o seu próprio caminho, o caminho que você está? Porque, na verdade, esse não é o caminho que Ele escolheu. Ele sabe que sem a sua ajuda, sem a ajuda dele, você estaria indo pelo caminho errado. E está querendo te orientar e te ajudar, como um pai ajuda e orienta seu filho. O emprego que você insiste em um determinado lugar e parece que dá tudo errado. O namoro que parecia que era de Deus, mas que chegou ao fim. O ministério que você achava que era o seu, mas não aconteceu. O concurso que você já tentou passar e parece que sempre dá tudo errado e você não consegue entrar. Algumas portas e algumas áreas da sua vida parecem não abrir. O Espírito Santo pode estar fechando essas portas para te abrir outras que sejam da vontade dele. Hoje, choramos e sofremos quando Deus nos impede ou nos limita de fazer algo que achamos ser o melhor para nós, que achamos que vai nos trazer felicidade. Mas a verdade é que nós não sabemos nem o que é melhor para nós. Ele sim, Cristo sabe o que é melhor para nós. E se for preciso, Ele vai continuar a barrar esse caminho que você tanto almeja. E não permitirá que você siga avante para um futuro que Ele não planejou para a sua vida. Os missionários, eles aprendem muitas lições. Aqueles que se dispõem a largar tudo e a ouvir o ídolo de Jesus, eles aprendem lições como aceitar a direção de Deus, aceitar a dependência de Deus, aceitar a soberania de Deus em suas vidas, aceitar e buscar a revelação de Deus em comunhão uns com os outros. Fique atento aos fatos. Depois dessa reflexão e depois desse culto de missões, quando as coisas começarem a dar errado, pergunte-se: será que Cristo está me barrando? Será que Cristo está impedindo que eu vá nessa área da minha vida, nessa direção, para que eu possa ir a outra direção que Ele quer? Que Deus nos dê graça para nós escolhermos sempre a vontade dEle e a direção dEle para as nossas vidas. Que nós paremos de bater as nossas cabeças e procurar aquilo que não é dEle. A obra mais importante a ser feita até a volta de Jesus Cristo é ocupar-se da obra de Cristo.
Não existe nada mais importante do que isso. Não existe sonho seu nenhum que seja mais importante do que o fato de você se ocupar de ganhar almas para Jesus. Nós temos um missionário, e esse missionário em outubro vai fazer um tour. Israel, Grécia e Turquia. Não um turismo. Ele vai como missionário para esse lugar. E hoje eu escolhi a Turquia. Porque, como nós vamos ver, a Turquia, além de ser um país islâmico, ela tem algumas particularidades e peculiaridades que nós precisamos lembrar nesses últimos dias que estamos vivendo. Pode começar lá, antes. A Turquia, ela é formada por 75% de turcos, 18% de curdos e muitas outras minorias. Muitas outras minorias. Pode passar. Ela está encravada aqui. A Turquia, na verdade, é um problema para a Europa atualmente. Por causa da vizinhança dela e das relações que ela tem, está aqui a Síria, o Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, o Líbano. Ela está encravada ali, o Irã. E por causa dessa vizinhança e das relações que a Turquia tem com essa vizinhança, ela se tornou um problema para a União Europeia. Pode passar. Na população formada por 49,8% de mulheres e 50,2% de homens, 24,6% estão na faixa de 0 a 14 anos. 67% entre 15 e 64 anos. E só 7% tem acima de 65 anos. Eles têm muito poucos idosos. Enquanto em outros países mais desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, o fato da população idosa estar crescendo tem se tornado um problema, aqui são só 7%. Muitos nacionais turcos imigram para a Europa Ocidental, emigraram após a Segunda Guerra, especialmente para a Alemanha, de modo a formar consideráveis comunidades no exterior. A maior parte da população da Turquia pertence ao grupo étnico turco. Há minorias étnicas formadas por gregos, armênios e judeus, reconhecidas pelo Tratado de Lausanne, um tratado que foi assinado, reconhecendo então a existência dessas minorias e a necessidade do Estado estar fazendo políticas públicas visando beneficiar essas minorias. A maioria da população da Turquia, podemos dizer que mais de 95% é muçulmano sunita. Existem os sunitas e os xiitas. Todo mundo sabe que o xiita é aquela parte que as pessoas dizem até que tem alguns evangélicos que são xiitas, aqueles que se autoflagelam, mas ninguém se engane, porque o sunita ele tem que seguir as mesmas regras que os xiitas. O Alcorão é o mesmo. Dentro do grupo de sunita também há fundamentalista, assim como há no grupo xiita. O restante da população são cristãos, judeus e de outras religiões. Mas vale destacar que a Turquia não sofre conflitos com diferenças religiosas. Por quê? 95% é muçulmano. É um país islâmico. A capital da Turquia é Istambul. Está aí uma bonita foto da capital. Pode passar. Eu trouxe esse quadro aqui da União Europeia, que é para a gente poder perceber que a União Europeia começou chamada Comunidade Econômica Europeia com 6 países. E agora a União Europeia, tudo que está em verde, são os países que fazem parte da União Europeia. E a Turquia está aqui, ó. Pena que na hora de cortar, eu não cortei direito. A Turquia, tudo que está em vermelho, é candidato ao próximo alongamento. Eles e a Croácia. Só que é um problema muito grave por causa dos vizinhos, todos islâmicos. Então a União Europeia acha a Turquia é um problema muito sério. Porque se trouxer a Turquia para dentro da União Europeia, eles têm as chamadas 4 liberdades.
livre circulação de pessoas, livre circulação de bens, livre circulação de dinheiro, né, de capitais, enfim, e livre circulação de uma maneira geral. As pessoas implicam numa outra livre circulação. Então você teria todo mundo muçulmano entrando e saindo sem precisar de nenhuma outra coisa. Com a carteira de identidade, você anda por todos esses países. Já quando eu morava lá, você entra e sai, ninguém pergunta nada, ninguém pede documento, nada. Você entrou por uma porta e pronto, você circula por aí tudinho. Então, com o problema do terrorismo, eles têm impedido, de certa forma, a entrada da Turquia exatamente por causa desse problema. Pode passar. Então, o governo português, apesar de uma parte do governo de Portugal, quando eles assumiram a presidência da União Europeia, na época que assumiram, porque a presidência da União Europeia é rotativa. Então, na época em que Portugal assumiu, eles chegaram a declarar que seriam a favor da entrada da Turquia. Só que isso aqui é um cartaz português que diz Turquia na Europa? Não. Em português, o único país da União Europeia que fala português é Portugal. Então, e aqui está, Portugal, português, Europa, europeia. Turquianão.com. Existe inclusive um movimento dos europeus para que a Turquia não entre. E os atentados se multiplicam. E isso também vai gerando um ódio não só no povo turco, como no povo muçulmano de uma maneira geral, porque eles é um jogo de ódio. Eles odeiam porque as pessoas os discriminam. E as pessoas os discriminam porque alguns cometem atentados. Então é um jogo sem saída. Pode ir. Alguns países da Europa se opõem, está faltando a uma maior imigração e à entrada da Turquia na União Europeia. A questão turca é delicada e tem sido utilizada pelos conservadores para reforçar a tese de um suposto perigo de islamização do continente. Bom, desde a década de 80, os muçulmanos diziam em francês, e eu ouvi muito isso: vocês não viram uma república islâmica, mas os seus filhos, eles diziam, vos enfants, eles vão ver uma república islâmica. E eles dizem isso abertamente. E a França, a Alemanha, a Inglaterra, tem muitas pessoas oriundas de países muçulmanos. Então eles estão realmente com medo dessa islamização do continente europeu. Esse é realmente um plano. Assim como a Rússia comunista tinha como plano chegar ao mundo inteiro e tinha um cavalo cavalgando em cima do mapa da Rússia que se expandia, o vermelho se expandia por todo o mundo, quando eu vi era um selo isso. Da mesma forma, o islamismo também tem um plano de evangelização no mundo inteiro. Eu comecei a ser evangelizada pela mulher de um sheik na década de 80, me infiltrei para ver como era e para ouvir. Recebi todo o material de evangelização, inclusive trabalhei no sentido de explicar o que era aquilo, e eles têm todo um trabalho. O islamismo na União Europeia, segundo Jacques Chirac, francês, seria o início do fim, porque jogaria por terra toda a história da Europa. A história, eles tiveram as cruzadas, fizeram muitos massacres, e por causa disso a população europeia se afastou muito de Deus. Exatamente por causa da crueldade da igreja e de tudo mais. Então é o fim, porque seria a volta de uma forma muito pior de toda a crueldade que aconteceu. Pode ir. Esse senhor Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, desde 2002 tem comandado o país com braço de ferro, enfrentando até mesmo os grupos militares, rivais políticos
e a própria imprensa. Esse também é um dos motivos pelos quais não dá para colocar um país desse na União Europeia. Um princípio basilar para você entrar no grupo é que você seja uma democracia. Aí continua. Cercado de políticos conservadores, com suas credenciais islâmicas, ele tem apoiado os valores dos muçulmanos e, inclusive, tem citado o profeta Maomé em seus discursos. Então, ele está fazendo tudo aquilo que a Europa não quer, ele está fazendo. Pode ir. Por que eu escolhi a Turquia? Porque eu gostaria que a gente refletisse um pouco hoje sobre os últimos tempos e sobre a igreja. As 7 igrejas ou comunidades referidas no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, e que se situam todas na atual Turquia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas as igrejas estão dentro da Turquia. Por isso eu escolhi a Turquia. Por isso eu deixei de citar outras coisas que o Rafael faz muito bem. Eu não citei exatamente porque eu queria usar o tempo com isso aqui. Pode ir, meu filho. Então, eis que estou... isso aqui é uma versão mais português de Portugal. Olha que estou a bater à tua porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, janto com ele e ele comigo. As 7 igrejas do Apocalipse situadas na Turquia. Vamos a elas. Apocalipse 1:11 diz assim: o que vês, escreve no livro e envia-o às 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse 1:11. São as congregações das cidades mais importantes dessa região no início do cristianismo. E são mencionadas no livro de Apocalipse no Novo Testamento. Atualmente, todas as ruínas dessas cidades antigas encontram-se na Turquia. No Apocalipse, um anjo instrui o apóstolo João sobre o que deve fazer. Está aqui, ó. É um mapa da Turquia, não coloquei tudo, e as 7 igrejas onde elas estão localizadas. Conhecidas como as 7 igrejas da Ásia Menor, são as congregações das cidades mais importantes dessa região, no início do cristianismo, mencionadas no Apocalipse do Novo Testamento. Todas as ruínas estão, então, na Turquia. Pode ir. O interessante é que nós cristãos não conhecemos nada disso, muito. Mas há um passeio turístico para quem quiser. É um passeio às 7 igrejas do Apocalipse. E é um passeio muito conhecido. Eu trouxe exatamente porque eles fazem referência e não é específico para cristãos. Porque todo mundo sabe do Apocalipse. O Apocalipse é o livro da Bíblia mais conhecido. Então aqui, a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Depois que eu falar sobre cada uma delas, nós vamos comparar e ver qual é o que se sobressai de bom na igreja e qual é a crítica que se faz, qual é o problema apontado na igreja. E muita gente faz uma comparação com a igreja de hoje. A maioria dos teólogos diz que nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, a igreja grande, a igreja rica e a igreja leiga. A maioria dessas pessoas que está nesse não é teólogo. Pode ir. Éfeso, Apocalipse 2:2-7. Seu nome significa desejável. Sua localização era um ponto importante, tanto militar como comercial. Éfeso era a maior cidade da costa oeste da Ásia Menor. Olha só como Deus é estrategista. Olha onde ele colocou, mandou implantar as igrejas. Como um centro de comércio marítimo e rodoviário da região, Éfeso era uma próspera comunidade urbana. No final do 1º século, era a 4ª maior cidade do Império Romano. Olha como Deus é tremendo.
Os romanos fizeram de Éfeso o centro administrativo da província da Ásia. O governador e outros oficiais de Roma entravam na província através do porto e conduziam muitos de seus negócios na cidade. Renomados santuários religiosos, como o espaçoso teatro e elegantes prédios públicos, deram a Éfeso um lugar integral na vida cultural de toda a região. Na metade do primeiro século, Paulo trabalhou em Éfeso por diversos anos. Nós já até vimos isso aqui. A igreja de Éfeso passou a ser patrimônio histórico da humanidade. São as ruínas de Éfeso, na cidade de Selçuk, da Turquia, fundada pelos gregos no século 10 a.C., e o local possui uma longa história. O apóstolo Paulo esteve ali em suas viagens missionárias, plantou uma igreja e morou na cidade por pelo menos 3 anos. Sua carta aos Efésios era endereçada aos cristãos que ali viviam. Segundo a tradição, o apóstolo João foi pastor da igreja de Éfeso e morreu ali. Daí a importância da gente saber, também é uma das 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse. Pode ir. Aqui são ruínas da cidade de Éfeso, mas isso vai ficar muito melhor no filme. Pode ir. Aquilo que eu acabei de citar do anfiteatro, que era famoso na época. Aí vem a igreja de Esmirna. O nome é derivado da mirra. Lembra que Jesus recebeu 3 presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro, o fato dele ser rei, o incenso, o sacerdócio, e a mirra é como há divergências. Dizem que sobe como cheiro suave diante de Deus, e eu acho que faz parte do sacerdócio. Não é? É o sacerdócio. É unção, porque a unção é o azeite. Então eles divergem. Pode ir. Esmirna era a principal cidade que disputava com Éfeso e Pérgamo a fama de ser chamada de maior cidade da Ásia. Ruas e edifícios se estendiam através do litoral que circundava as montanhas. Fontes emanavam com águas do aqueduto da cidade. Um teatro ficava numa das áreas mais altas da cidade e de lá se contemplava a parte mais baixa da cidade. Esmirna reivindica o título de berço do poeta Homero e construiu um relicário em sua honra. Uma biblioteca, ginásios, termas, um estádio contribuíam para a vida cultural de Esmirna. A cidade atraiu oradores como Apolônio de Tiana no primeiro século e outros renomados no segundo século, ou seja, era um outro lugar estratégico. Um berço cultural onde Deus levou a palavra para lá exatamente como era um centro para de lá a palavra sair para o mundo conhecido. Pode ir. Então essas são as ruínas da igreja de Esmirna. Aí Esmir ou Esmirna são a mesma coisa. Na verdade não existem ruínas da cidade, atualmente chamada de Izmir. Com um próspero porto, Izmir é a 3ª maior cidade da Turquia, com população de cerca de 6 milhões de pessoas. Desde os tempos do Novo Testamento, a cidade continua na mesma localidade. Um dos poucos lugares que ainda atrai cristãos é o túmulo de Policarpo, um dos seus primeiros bispos que morreu queimado por causa de sua fé no ano de 169. Uma antiga e próspera cidade situada na costa ocidental da Ásia Menor, à entrada de uma linda baía e que atualmente, como nos tempos do Novo Testamento, é um centro de comércio dos países orientais. Era a sede de uma das 7 igrejas às quais foram dirigidas as cartas apocalípticas. Interessante, né? Outro centro, e que é até hoje. Aquelas ruínas, então, é tipo de um prédio, da igreja? É, de coisas daquele tempo. Tá. Por que chamada Pérgamo, a igreja de Pérgamo? Vem de pergaminho. Até hoje, se você for a Pérgamo, eles têm lojas com pergaminho. Antes era tudo feito com papiro, na época dos egípcios e até um pouco mais. E a cidade de Pérgamo é onde começou então a se escrever nos pergaminhos. Então, quando você for hoje a Pérgamo, nas lojas você compra
de pele de cabra. Começou com pele de cabra. Então eles esticam aquilo ali e escrevem ali. Nos tempos de Paulo, Paulo pediu que trouxessem os pergaminhos dele. Eles enrolavam. Era tudo enroladinho, né? Pode ir aqui a localização. Está em Apocalipse 2 também. Pérgamo foi a maior cidade no oeste da Ásia Menor, nos tempos do Novo Testamento. Foi a primeira cidade do Império Romano a construir um templo dedicado ao imperador Domiciano. Ela está situada em um espaçoso vale a 26 quilômetros do Mar Egeu, naquilo que é hoje a Turquia. Séculos antes de Cristo, Pérgamo foi a capital de um império independente. Aí eu coloquei dinastia Tálida. Seus templos impressionantes, biblioteca, recursos médicos fizeram de Pérgamo um renomado centro cultural e político. No tempo em que o Apocalipse estava sendo escrito, Pérgamo tornou-se parte do Império Romano. Mas por causa da localização e importância, os romanos usaram-na como centro administrativo da província da Ásia. Se vocês prestarem atenção, até agora, todas foram grandes centros. Deus é estratégico. E essas cartas foram escritas porque nesses lugares existiam igrejas. E igrejas que estavam crescendo e se fortalecendo cada vez mais. Pode ir. E aí, Paulo cita que ali está o trono de Satanás. E muitos dizem que o trono de Satanás era esse templo aqui, ó. Um templo a Zeus, que era um templo em que se fazia todo tipo de coisa, inclusive sacrifícios. Por isso, Paulo chama de templo de Satanás. A cidade dos livros e da ignorância espiritual. Eles eram muito cultos, sabedores de muita coisa, por isso Deus mandou Paulo para lá. Exatamente, fundou uma igreja. Isso já coloquei de novo, né? Reis moravam lá, renomados por sua riqueza. Eu repeti o slide. Pensa na peça. Faz parte. Isso já era meia-noite. Eu já passava. Tem coisas que são em mármore, mas eu também acho que esse é pedra. Nossa, como é que dura todos esses... Muito bonito, né? De uma sinagoga. Coisa. Isso é uma sinagoga. Eu acredito que ali devia ser do Santo dos Santos, que aqui devia ser o altar onde colocava e antes tinha uma cortina. Vai. Aqui já é Laodiceia. Não, Laodiceia é o sul. Deixa eu ver. Tá. O nome atual dela é Alacerrir e Alexismir. Não há ruínas da cidade original. Foi destruída por um terremoto, aquele que eu citei, né? Existe uma pequena parede de uma igreja construída no período bizantino. O que mais chama atenção é que em menos de 100 metros dessa ruína existe uma mesquita que fica no centro da cidade. Pode ir. Filadélfia, a igreja do amor perfeito. Pode passar. Filadélfia fica no vale, aos pés de um platô montanhoso. A parte de baixo e escura, no centro da imagem que passou, mostra a área antiga da cidade. Os reis de Pérgamo fundaram Filadélfia como um posto avançado do seu reino no 2º século a.C. A cidade estava localizada ao longo de uma importante estrada de viagem que ligava Pérgamo ao norte com Laodiceia ao sul. Nos tempos do Novo Testamento, Filadélfia fazia parte da província romana da Ásia. A cidade foi devastada por um terremoto. Ela também, porque era coladinha. Por um tempo as pessoas viveram com medo de tremores. Filadélfia foi reconstruída com a ajuda do imperador Tibério. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Hoje é ocupada pela cidade turca Alacerrir. É cultural esse Alacerrir. Situada a 130 quilômetros ao leste de Esmirna. Laodiceia, a igreja apóstata. A maioria das pessoas, dos teólogos, acha que nós estamos vivendo esse tempo da igreja de Laodiceia.
Pode passar. Laodiceia fica no principal cruzamento de estradas dos vales da Ásia Menor, no que é hoje a Turquia. A cidade estava situada numa montanha que dava para um vale fértil e majestosas montanhas. Nos tempos romanos, a cidade era um importante centro de administração e comércio. Aí, de novo, todas elas. As questões de justiça da região eram ouvidas em Laodiceia e fundos eram depositados nos bancos da cidade para segurança. Embora danificada por terremotos no reino de Augusto e novamente em 60 depois de Cristo, a cidade continuou reconstruindo e prosperando. Antigamente, a água da cidade vinha de aquedutos das fontes termais ao sul da cidade. Até chegar em Laodiceia, a água ficava morna. Pensa na bênção. Água de fontes termais. Ou seja, hoje a gente paga uma fortuna para ter água quente e eles tinham tranquilamente. Lá é frio, hein? A igreja rica. É o tempo das mega igrejas. Pode ir. Laodiceia, então, estava numa rota comercial que a tornava um importante centro. No quarto século, havia se tornado a sede episcopal. Sede da igreja. São ruínas de Laodiceia. Pode ir. Ainda. Nossa, gigante. 60 quilômetros a leste de Éfeso, era famosa por sua prosperidade nos primeiros séculos da era cristã. Originalmente, seu nome era Dióspolis, a cidade de Zeus. Olha só. Ampliada e reformada por Antíoco II, o imperador a renomeou. Por que Laodiceia? Era o nome da mulher do imperador, Laodes. Legal, né? Tão significativo. Ai, ai, e também ainda é uma ruína. Pode passar. As ruínas de Hierápolis, que significa em grego cidade santa, remetem ao texto de Colossenses 4,13. A cidade ficava a 10 quilômetros de Laodiceia. Um dos lugares com maior destaque é o local que, segundo a tradução, Filipe foi martirizado por causa do Evangelho. O número de missionários do chamado mundo muçulmano, que a Turquia faz, do qual a Turquia faz parte, atualmente segue uma proporção de 1 para 1 milhão. A igreja que tem a mensagem de salvação tem deixado literalmente o Evangelho nessa região em ruínas. Eu trouxe isso porque a maioria das pessoas até quer fazer missões, mas não para o mundo muçulmano. Porque eles matam a sangue frio. E na Bíblia está escrito que eles e os israelitas seriam opositores e que a força deles estaria na espada. Está lá em Gênesis. Então, 1 para 1 milhão quer ir para evangelizar muçulmano. Talvez seja por causa da síndrome de Laodiceia, que faz com que os cristãos preocupem-se mais com as riquezas desse mundo. Essa parte do planeta precisa urgentemente de mais homens e mulheres dispostos a lembrar a urgência dos mandamentos de Jesus e seguir o caminho dos apóstolos. Pode ir. Aí, eu trouxe 3 quadros comparativos. As cartas das igrejas começam em Apocalipse 2 e terminam em Apocalipse 3. A primeira de Éfeso é chamada de igreja desviada, que perdeu a direção, passou a desobedecer a Deus e não fazer sua vontade. É aquela igreja, segundo eles, no início que se desviou da igreja primitiva. Ela começou então a introduzir ídolos e a fazer coisas que Deus não estava se agradando. Esmirna é a igreja perseguida, a igreja sofredora por causa das perseguições enfrentadas por ser fiel a Deus. A igreja de Pérgamo é a igreja licenciosa, liberal e permissiva, aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. O que acontecia aqui? Igual a de cima desviada, aqui passou por perseguição. Então a igreja diminuiu. Como ela diminuiu, como é que ela ia fazer para crescer? Ela começou a aceitar as pessoas da alta sociedade como membros,
para poder chamar os outros. Quem não quer fazer parte de uma igreja em que uma autoridade congregue? Então, e essas autoridades, elas traziam os seus próprios deuses e colocavam ali. E eles começaram a aceitar. Daí tantos santos, tantos ídolos, tantas coisas dentro da igreja chamada cristã. Depois veio a igreja de Tiatira, aquela relaxada. Por que ela era relaxada? Vamos raciocinar. Aqui ela passou a ser licenciosa. Então ela não tinha falta de nada. Ela passou a ser uma igreja que não era perseguida, não era pequena, então ela relaxou, preguiçosa, e não se interessava pelo trabalho de evangelização. Vocês vão ver aqui que isso aqui é cíclico. A igreja é cíclico, o processo da igreja é cíclico. Oração, Bíblia e o trabalho de evangelização. Relaxava, a igreja preguiçosa. Olha só, a licenciosidade e o relaxamento leva à morte. Aí se tornou uma igreja de Sardes, morta, sem vida e sem alegria. Não faz diferença na sociedade e não incomoda o inimigo. Se vocês prestarem atenção, a igreja de hoje, ela é um somatório de tudo isso. Depois de que a igreja morreu, sempre que isso acontece, Deus levanta um grupo ou vários grupos e traz sobre eles o chamado que? Avivamento. E com o avivamento, a igreja se torna abençoada. Ela lança fora tudo aquilo, ela deixa de ser licenciosa, passa a pregar a palavra, deixa de... Suada, a senhora está muito suada. Então, aquela igreja, primeiro licenciosa, relaxada e morta, surgiu dessa igreja morta um grupo de pessoas abençoadas, porque houve um avivamento. Então eles começaram a ser fiéis ao Senhor, não importa o que acontecesse, apesar das dificuldades. E por último, a igreja morna. É uma igreja indecisa que serve ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. O que nós vivemos hoje? Funk gospel, samba gospel, festa junina gospel, tudo gospel. Boate gospel, tudo gospel. Qualquer dia vai ter dinheiro gospel também. Tudo gospel. Ela é morna, ela é indecisa, ela não serve a Deus. E a Bíblia diz que você não pode ter dois senhores, servir a Deus e a Mamon. Ou seja, é uma igreja que na Bíblia diz que Deus está a ponto de vomitá-la pela boca. Isso é interessante, porque quando você come, aquilo que você come, aqueles nutrientes, aquilo faz parte do seu corpo. O que não é bom para você, o seu organismo elimina. Então o vomitar é exatamente, não há nada de bom em você. Eu vou te vomitar pela boca. Não faz nem a digestão, não entra. E Jesus disse que a gente tem que estar enxertado nele. Como é que enxerta nele uma igreja morna? Que serve ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. O vomitar pela boca é interessantíssimo. Você vomita o que não tem proveito nenhum. E Deus disse que está a ponto de vomitá-la. Ou seja, vai chegar a hora em que Ele vai vomitar essa igreja. Vai dizer, olha, você não tem nada de bom. Pode passar o próximo. Aí aqui tem um outro quadro. A de Éfeso tem um trabalho árduo de perseverança. Esse é o elogio. E a repreensão é que abandonou o seu primeiro amor. O que lembra isso? Marta, Marta, tu vives atarefada com tantas coisas. Maria, no entanto, escolheu a melhor parte. Isso não lhe será tirado. É o ativismo religioso. Depois que passou aquela coisa toda da igreja primitiva, eles passaram a continuar a dividir as coisas, a fazer o trabalho de Deus, mas num ativismo que não interessa a Deus. A Dismina,
sofre perseguição e é pobre. Repreensão nenhuma. Por quê? Porque essa igreja não tem distração. Ela vive 100% na dependência de Deus. Pérgamo. Permanecia fiel à fé. Por quê? Vinha de uma perseguição. Isso aqui, eles fazem uma comparação como se fossem os tempos. É claro que fisicamente cada igreja estava num lugar. Então tudo isso tem um significado metafórico. Permaneciam fiéis à fé, mas eles transigiam. Começaram a deixar entrar coisas na igreja. Aí vem a igreja de Tiatira. Amor, fé e serviço. Mas tinha o quê? Imoralidade. Eles eram carnais. Aí vem a de Sardes. Eficiente, mas superficiais. É mais ou menos parecido com Éfeso. Eficiente, mas superficiais. Trabalhavam arduamente, perseveravam, mas abandonaram o primeiro amor. Aí vem a de Filadélfia. Como eles perceberam tudo aquilo, ela é fiel e repreensão nenhuma. Viu como é cíclico? Ó, nenhuma. Isso é cíclico. A igreja tem seus altos e baixos. Por quê? É feita por gente. E aí vem o elogio a Laodiceia, nenhum. Se você está a ponto de vomitar, e Deus vai vomitar a igreja, essa igreja de Laodiceia, qual é a repreensão? Indiferença. Não ama Deus. Simplesmente não está na igreja porque ama Deus. Está na igreja para quê? Para ter coisas. Receber bênção. Fica claro agora para vocês essa teologia da prosperidade? Fica claro agora como é que a história da igreja veio acabar, veio desaguar nisso aqui? Pode passar, meu filho. Aí aqui tem o significado de cada uma delas. Éfeso significa desejável. Esmirna, a mirra. Pérgamo, exaltação. Tiatira, aroma suave. A mirra também é aroma suave. Sardes, alegria. Filadélfia, amor. E Laodiceia quer dizer leigos. O que é que falta dentro do neopentecostalismo? Bíblia. Leigos. Bíblia. Isso aqui é maravilhoso. Aí vem características: fé, paciência e verdade. Desviou do seu amor a Cristo e olha a promessa: comer da árvore da vida. Desejável. Mirra. Nenhuma delas, a não ser Laodiceia, Deus diz que vai vomitar pela boca. Mas olha só, a promessa se ela se arrepender. Isso aqui é promessa se arrepender. Comer da árvore da vida. Esmirna, perseguição e martírio. É aí que muitos dizem que essa mirra é porque o que aquela igreja faz chega com cheiro suave às narinas de Deus. Faz o que agrada a Deus. Não temas, a exortação, não temas, seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Muita gente diz que salvação não se perde, mas só que na Bíblia também está escrito: guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Que coroa é essa? Da vida eterna. Pérgamo, exalta significa exaltação. Quais são as características? Aliança com o mundo.
Qual é a exortação? Prender-se a falsas doutrinas. Tem alguma semelhança com hoje, gente? Olha como ela é cíclica. Igualzinho. Maná escondido e novo não. Por que prometeu um maná, hein? Porque eles se preocupam aqui com o que comer e o que beber. E Deus está dizendo que Ele tem um maná escondido. Não é o maná que você olha com as vistas. Não é o pão que você olha. Não é o dinheiro que você olha. O maná escondido é o maná, é o que cai do céu. É de Deus, vem de Deus. O que eu tenho para você e um novo nome. A Bíblia diz que nós temos um nome e um sobrenome. Um nome que nossos pais escolhem e um sobrenome que diz de que família nós viemos. Só que Deus tem um nome novo. Não é nem dos nossos pais e nem da nossa família. É um nome que nós vamos usar na eternidade. Tiatira, aroma suave. Quais são as características? Falsos mestres. Olha só como é que também tem tudo a ver com hoje. O que eles ensinavam? E o que eles toleravam? Fornicação e tolerância à falsa profetisa. Ou seja, por que falso mestre? O mestre verdadeiro, ele ensina a verdade. Ele não, meu filho, Deus perdoa tudo, você pode fornicar. Não, você vai lá. Olha, o que a igreja católica fazia com as indulgências? É a mesma coisa. Então a igreja cristã evangélica, ela critica a igreja católica, mas ela faz a mesma coisa. Os falsos mestres dizem para você: não, Deus é amor, Deus é tolerante, Deus é tolerante. E aí profetiza para você: meu servo, grande é a bênção sobre você, meu servo. E a Bíblia diz que Deus manda espírito de confusão. Os profetas profetizarem mentira. Se você quer viver assim, a Bíblia diz que ele manda o espírito de confusão. Por isso que muitas vezes tem gente aqui: uma profecia acabou com a minha vida, porque disseram que eu ia casar com fulano e não casei. Claro, não foi Deus que falou. Pois. Se ele se converter, Deus vai dar o quê? Poder sobre as nações. A estrela da manhã. Sardes, alegria, ritualismo, morte espiritual e obras imperfeitas. Mas peraí, a obra para Deus tem que ser perfeita? Sim. O que vier à tua mão, faça da melhor maneira possível. Como se fizesse a Deus. E se você, o que isso faz? Isso mancha as nossas vestes. Quando a gente está na casa de Deus e não tem a gente está em morte espiritual e as nossas obras são imperfeitas, ou seja, você faz não para Deus, mas por outra motivação, isso mancha suas vestes. Filadélfia, a igreja do amor. Quais são as características? Evangelismo e missões. Gente, quem ama, evangeliza e faz missões. Não tem jeito. Tem jeito. Perseverança e guardar a palavra. Qual é a exortação? A ser perseverante e a guardar a palavra. Guardar o quê? O que ele já tem. Perseverar sendo amoroso, fazendo missões e evangelismo e guardar o que você já tem. Você não guarda o que você não tem. E fazer o quê? Coluna do templo de Deus. Olha que coisa linda. Depois vocês meditem no que é que vocês gostariam mais de ouvir de Deus. Comer da árvore da vida, receber a coroa, o maná escondido, ter poder sobre as nações, ser veste branco, ser coluna do templo, reinar com Cristo no trono. Aí Laodiceia, a igreja leiga, a igreja apóstata e fria, riqueza material e cegueira e nudez. A Bíblia diz que essa igreja, ela se diz rica, mas ela é cega e está nua, ou seja, ela está precisando o quê? Dessas vestes brancas. A roupa que ela tem não é espiritual, é material. Por quê? Porque ela
é apóstata e fria. Mas se ela se converter, reinar com Cristo no trono. 3 ameaças às igrejas da Ásia e atuais. Esfriamento é uma ameaça individual. Cada um de nós pode esfriar na fé. A ameaça externa é a perseguição, que ela vem. E a terceira ameaça são os falsos mestres. É uma ameaça interna porque dentro da igreja. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos falsos mestres se levantariam. E se a gente não se cuidar e não conhecer a palavra, a gente é levado por qualquer vento de doutrina. Por isso que a gente não pode ser menino. Passa aí, meu filho. Olhe pela Turquia. Por quê? Passa aí, querido. Já está sendo proibido pregar a palavra. Passa aí, meu filho. A missão Portas Abertas divulgou a classificação da perseguição religiosa em 2015. E esse documento lista os países em que há maior opressão aos cristãos por sua fé. Durante a formulação do relatório, os países que enfrentaram maior pressão foram Coreia do Norte, Somália, Iraque, Síria, Afeganistão, Sudão, Irã, Paquistão, Eritreia e Nigéria. 2 países que já estavam na lista anterior passaram a fazer parte dos 10 primeiros, Sudão e Eritreia, de 12 para 8º e de 11 para 6º. O México, a Turquia e o Azerbaijão estavam fora e agora entraram para a lista. O Islã está retomando seu lugar entre os políticos e o governo parece estar cada vez mais convicto das tradições do Oriente Médio. Dessa forma, a vida dos não muçulmanos pode se tornar ainda mais difícil, em especial a dos cristãos. Ocupando a 45ª posição na atual classificação da perseguição religiosa, a Turquia tem uma forte presença do islamismo radical. Eles são o quê? Sunitas. A fama de ser radical é dos xiitas, que se autoflagelam e tudo mais. A maioria desse povo que coloca bomba no corpo e tudo mais são os xiitas. Só que nós estamos vendo aqui que não é bem assim. O Alcorão é um para todo mundo. Vários conflitos étnicos e o cenário político parece estar mudando para pior. A nova legislação antiterrorismo na Turquia permite a libertação de suspeitos de assassinar cristãos. Como é que muda as coisas? Mudando a lei. Como é que Hitler fazia para fazer com que todo mundo, cada um entregasse o outro? Havia uma lei que se você não entregasse, você era um traidor da pátria e estava cometendo crime. Você só não era obrigado a entregar uma pessoa, sua mãe, e mais ninguém. Se fosse o pai, você era obrigado. E por isso gerou aquela desconfiança e todo mundo entregava a todo mundo. Ou ele ou eu. Acabou? Agora nós vamos... Hoje vamos fazer uma viagem especial. Vamos percorrer o caminho das 7 igrejas do Apocalipse pelo interior da Turquia. Esse é um roteiro que mistura história e religião e uma oportunidade para ver as mais lindas paisagens desse país. Não podemos começar uma viagem pela Turquia sem antes conhecer Istambul. Essa cidade
representa bem a importância dessa região na história do nosso mundo. E os seus atrativos agradam todos os visitantes. Istambul foi fundada há vários séculos e já foi capital de diversos impérios. Por isso, a cidade transborda história e cultura e está pontilhada de lindos monumentos. Além disto, Istambul também é conhecida como a Cidade das Mesquitas. Segundo alguns, são quase 3.000 delas. Mas Istambul nem sempre foi a terra das mesquitas. Antes dos sultões otomanos, havia aqui um poderoso Estado cristão. Prova disso é Hagia Sofia, que já foi a maior igreja cristã do Oriente. Mas a história que eu tenho que contar para vocês não pode ser contada aqui. Ela começou muito antes, nas margens do Mar Egeu, e é para lá que nós vamos. Aqui no Mar Egeu, a uma centena de quilômetros da costa de Kusadasi, está a pequena ilha de Patmos. Ali ficou exilado o apóstolo João, condenado pelo Império Romano. Durante seu cativeiro, ele teve uma visão, onde o próprio Jesus enviava cartas para 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. O conteúdo dessas cartas e as cidades para onde foram destinadas, nós vamos conhecer agora. As 7 cidades mencionadas no Apocalipse existem até hoje, porém, são cidades modernas, que pouco lembram as cidades do passado. Em todas essas cidades existem ruínas, que são importantes pontos turísticos e atraem a atenção de peregrinos e pessoas interessadas em história e cultura. Nesse programa, vamos conhecer cada uma delas. As cartas escritas por João tinham 2 sentidos. O primeiro era servir de orientação para as igrejas contemporâneas ao apóstolo. O segundo era o sentido profético, mostrando como seriam as diversas fases da igreja cristã até a segunda vinda de Cristo. Essa é Éfeso, para onde foi endereçada a primeira das 7 cartas de João. Onde estão essas ruínas, floresceu uma das mais importantes cidades da Ásia, onde viveram milhares de pessoas. O nome Éfeso quer dizer desejável, e sua arquitetura demonstra por quê. O mármore está presente em suas ruas, colunas e nos principais edifícios. Mesmo nas ruínas de hoje, é possível vislumbrar as riquezas do passado. Esse aqui é um dos edifícios mais importantes da cidade, a Biblioteca de Celsus. Dizem que ele abrigava mais de 12.000 livros. Éfeso era o centro do culto à deusa romana Ártemis, conhecida pelos gregos como Diana. O seu templo, com 128 colunas, foi considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Daquele suntuoso templo, só sobrou essa única coluna. O culto a Ártemis foi responsável pelos cristãos serem muito combatidos nessa cidade. Mas eles não desistiram, continuaram pregando. E por isso, Jesus reconheceu sua coragem na carta aos Efésios. Ele diz: "Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança." Outro edifício magnífico em Éfeso era o teatro, que tinha capacidade para abrigar 25.000 pessoas. Aqui, eram realizadas peças teatrais e lutas de gladiadores. Foi nesse mesmo teatro que Gaio e Aristarco, companheiros do apóstolo Paulo, quase foram apedrejados por pregarem contra o culto da deusa mais importante da cidade. Conforme o cristianismo ia se expandindo pela cidade, eles iam gravando pelas ruas e nos templos os seus símbolos, como, por exemplo, esta cruz aqui. Apesar de tanta oposição, o cristianismo cresceu em Éfeso, a ponto de já no 5º século
possuir uma das maiores igrejas da Ásia. A tradição diz que o apóstolo João viveu e morreu nessa região. Hoje, o seu túmulo faz parte das ruínas da grande catedral construída em sua honra pelo imperador Justiniano no VI século. Por uma estranha coincidência, ela foi construída bem ao lado das ruínas do templo da deusa Artemis. Mas a nossa viagem está apenas começando. A próxima carta está endereçada à igreja de Esmirna e é para lá que nós vamos. A Esmirna do primeiro século foi praticamente toda coberta pela atual cidade de Izmir, uma das maiores da Turquia. As antigas ruínas estão concentradas em uma pequena área e ainda passam por restauração. Essas são as ruínas do Ágora de Esmirna. Ágora, como eram chamadas as praças principais e os mercados de então. Ele era cercado de colunas e centenas de lojas. Eram tantas lojas que havia até um piso inferior, como se fosse um shopping subterrâneo. Nessa cidade, havia uma grande comunidade de judeus, que combatiam veementemente a crescente igreja dos cristãos. Nos tempos de João, não havia uma perseguição oficial promovida pelo Estado, mas em sua carta ele anteviu tempos difíceis para o cristianismo. Para a igreja de Esmirna, ele escreveu: "Não temas o que hás de padecer. Sê fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida." Isto realmente aconteceu. A perseguição se agravou no segundo século e no ano de 155, o bispo de Esmirna, Policarpo, foi condenado à morte em praça pública. Mas pelas palavras do próprio Policarpo, o sangue dos cristãos era como semente e o cristianismo cresceu mais e mais na cidade de Esmirna. Então, estão gostando de viajar conosco pelo interior da Turquia? Olha, a viagem está só começando, só visitamos 2 igrejas até agora, 2 cidades até agora. É isso mesmo, ainda faltam 5. Mas antes da gente continuar a nossa viagem por esse incrível país, nós vamos dar uma rápida pausa para ir para os intervalos e logo depois a gente continua essa viagem, tá certo? Então não sai daí que o Viagem Comigo volta já já. Talvez por abrigar o trono de Zeus, Jesus mandou o seguinte elogio através de João para a igreja de Pérgamo. Essa sinagoga impressiona não só pelo seu tamanho, podia abrigar mais de 1000 pessoas, mas também pelos detalhes de sua decoração. A carta de João a Sardes também representa uma época espiritual da igreja. Não falei que era rapidinho? Já voltamos e vamos continuar nossa viagem pelo interior da Turquia. E olha, antes da gente continuar essa incrível viagem, eu tenho um recadinho para vocês. Se vocês querem acompanhar o nosso programa, saber das novidades do programa da semana que vem ou ter notícias e informações sobre viagens, entre nas nossas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo, ó. Nós estamos no Facebook, Instagram, no YouTube e lógico que a gente quer a sua companhia nas nossas redes sociais. Entra aí no celular, se inscreva, se conecte com a gente. Mas antes disso, vamos continuar viajando, né? É verdade. Vamos conhecer agora Tiatira, vamos conhecer Pérgamo, Laodiceia e vamos dar uma espiadinha em alguns destinos turísticos da Turquia. Curte aí a nossa viagem pela Turquia. A imponente Acrópole de Pérgamo ergue-se 300 metros acima do vale e resplandece sob o sol da Anatólia. Suas ruínas mostram por que ela rivalizava em beleza com Éfeso e Esmirna.
A cidade era sede de 4 importantes cultos pagãos. Um deles dedicado ao Senhor do Olimpo, o próprio Zeus. O templo dedicado a ele está hoje no Museu de Pérgamo e Belém, restando aqui apenas suas grandiosas fundações. Talvez por abrigar o trono de Zeus, Jesus mandou o seguinte elogio através de João para a igreja de Pérgamo. Ele diz: sei que habitas onde está o trono de Satanás, não negaste o meu nome e guardaste a minha fé. Outro templo importante da região está situado ao pé do monte e era dedicado a Esculápio, o deus da cura, chamado pelos gregos de Asclépio. O templo, na verdade, é um gigantesco e luxuoso spa. Nesta rua principal, ainda se podem ver dezenas de lojas que ofereciam os mais diversos tratamentos para o corpo. Nessas ruínas, encontramos abundantes fontes de água, canais e piscinas. Elas eram usadas para tratamentos medicinais de hidroterapia e também em rituais de cura. Esse templo também foi o primeiro hospital da história. Os doentes eram trazidos para essas câmaras, onde ficavam deitados. Aqui, eles dormiam e esperavam que o deus Esculápio lhes aparecesse em sonho e lhes dissesse qual a melhor cura para a sua doença. Pérgamo também teve seu nome associado a uma importante descoberta. Um novo tipo de papel feito com o couro tratado de cabras, batizado de pergaminho. Esse novo material para escrita rapidamente suplantou o antigo papiro egípcio e tornou a cidade ainda mais rica. Na moderna Bérgama, a cidade aos pés da Acrópole, pode-se visitar algumas lojas que ainda hoje preparam o ancestral pergaminho. As ruínas da antiga cidade de Tiatira estão no centro da atual cidade turca de Aksar, a mais de 50 quilômetros do litoral. A carta de João a esta igreja está repleta de repreensão por sua prostituição espiritual e por ter se deixado contaminar pelos cultos pagãos. Ele profetizou que se não houvesse uma mudança de atitude, haveria uma grande desgraça. Ele disse: e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Devido às guerras, não sobrou muita coisa da cidade, na verdade, nem seu nome. Ela só pode ser identificada por causa de um sarcófago egípcio encontrado aqui, em cuja tampa está escrito o nome Tiatira. Em todas as ruínas, não há qualquer outra referência ao nome desse lugar. Hoje, para se conhecer melhor a história da cidade, uma boa dica é ir até o Museu de Aksar, que fica bem perto das ruínas. A quinta carta escrita por João foi endereçada à igreja da cidade de Sardes, que está localizada um pouco mais ao sul, não muito longe daqui. A antiga igreja de Sardes estava localizada onde hoje está a atual cidade turca de Sart. A região foi ocupada desde o 6º século a.C. por ricos reinos e impérios. Sardes era uma cidade rica, especialmente porque aqui perto, no leito do rio Pactalos, foi encontrada uma jazida de ouro. As moedas de Sardes, as primeiras cunhadas pela humanidade, eram conhecidas pela pureza do seu mineral. Devido ao ouro e ao seu comércio, a antiga Sardes se tornou famosa, atraindo os melhores artistas e escultores da Ásia. O resultado disso foram edifícios ricamente adornados. Essa sinagoga impressiona não só pelo seu tamanho, podia abrigar mais de 1000 pessoas, mas também pelos detalhes de sua decoração. Além dessa sinagoga do 3º século,
As ruínas de Sardes ainda preservam o que restou do templo de Ártemis e um grandioso ginásio que possui uma grande fachada de 2 andares. A carta de João a Sardes também representa uma época espiritual da igreja, marcada principalmente pelo formalismo. Como as ruínas desse ginásio, eles viviam apenas de fachada, não havia mais nada por trás. Estavam mortos espiritualmente. Por isso, a carta diz: Tens nome de quem vives, mas estás morto, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que recebestes e ouvistes. Guarda-o e arrepende-te. A igreja de Filadélfia estava localizada em uma importante rota comercial que ligava Sardes a Laodiceia. Hoje, suas ruínas ocupam apenas um pequeno espaço no meio da moderna cidade de Alasheir. A antiga cidade de Filadélfia foi fundada no 2º século a.C. pelo rei de Pérgamo, Eumenes II. Ele nomeou a cidade em homenagem ao seu irmão Átalo II. Filadélfia literalmente quer dizer aquele que ama o seu irmão. A cidade foi construída em uma região de terremotos, sendo que o maior deles devastou a cidade no ano 17 depois de Cristo. Hoje, o que restou da cidade foram apenas algumas colunas de uma antiga igreja. Na carta à igreja de Filadélfia, Jesus só faz elogios. O seu amor fraternal e sua resistência aos terremotos da vida inspiraram muitos outros cristãos a permanecerem fiéis até o fim. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo de Deus, de onde jamais sairá. A última das 7 igrejas mencionadas pelo apóstolo João é essa aqui, Laodiceia. A cidade de Laodiceia era extremamente rica, o que pode ser atestado pelas suas impressionantes ruínas. Os habitantes daqui tinham um gosto especial pela cultura grega. Quando a cidade foi destruída por um terremoto no ano 60 d.C., seus habitantes recusaram a ajuda do imperador e reconstruíram a cidade usando seus próprios recursos. No texto dessa última carta, Jesus chama atenção para a falsa riqueza espiritual dos cristãos desse lugar. Ele diz: Vocês dizem, eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifestada a sua nudez. E compres também colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Outra repreensão da carta é que os cristãos de Laodiceia eram mornos espiritualmente. Não eram nem quentes nem frios. Talvez isso seja uma referência às águas termais que chegavam de Herápolis, que está a apenas 10 quilômetros daqui. As ruínas da antiga Herápolis estão hoje próximas à atual cidade de Pamukkale, cujo nome quer dizer Castelo de Algodão. Esta é uma referência às montanhas brancas que cercam a cidade. As águas termais de Herápolis saem da terra carregadas de carbonato de cálcio. Quando chegam na superfície, eles se solidificam, formando piscinas naturais. Isso faz de Pamukkale um dos destinos mais famosos da Turquia. Agora, não podemos encerrar esse programa sobre o cristianismo na Turquia sem falar da Capadócia. A Capadócia, além de suas belezas naturais, possui uma história cristã de vários séculos. Este foi um dos primeiros lugares onde o cristianismo foi pregado fora de Jerusalém.
Vale a pena conhecer seus atrativos turísticos, e especialmente as capelas escavadas na rocha, repletas de lindos afrescos.